Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Praise the Lord. Glória a Deus. Um pouco ofegante com a da dança. With the deep breath with the dance here. Mas amém. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. First of all, I'd like to thank for the opportunity to be here. É uma grande oportunidade na minha vida estar aqui na frente. It's a great opportunity to be in front of the church one more time. E é uma responsabilidade muito grande também. And it's also a big responsibility. E Deus falou comigo essas últimas semanas sobre essa palavra. God has spoken to my heart through this word. E eu quero orar, mas antes de orar eu quero dizer para você que nessa noite a palavra ela vai ser de confrontamento. I want to pray, but before I start praying, I want to tell you this word will confront you. E agora eu te pergunto, você está preparado para ser confrontado essa noite? And I would like to ask, are you ready to be confronted this night? This morning? Essa manhã, acostumado a pregar de noite. I usually pray in nighttime. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado, fale para ele assim, você está preparado para ser confrontado? Ask your brother beside you, are you prepared to be confronted? Mas fale para ele assim, pode ficar tranquilo que Deus tem uma palavra de salvação para a sua vida. But you can say, be in peace, because God has a word to come to our life. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, entregar esse momento nas mãos do Close your Senhor. eyes, let's pray and give this moment to the Lord. E peça para que realmente o Espírito Santo ele possa usar na minha vida e que não seja eu, mas Ele falando através de mim. And ask to the Holy Spirit to use my life, not just talking words with my heart. E fala, Senhor, eu estou aqui nessa noite e eu quero ser confrontado por Ti. Say, Lord, I'm here this morning, I want to be Essa confronted manhã. by you. E fala, Senhor, fala comigo, Pai. Vem de encontro. And say, Lord, talk with me, come to me. Fala, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero. Say what I need to listen, not what I want to listen. Porque nós cremos que os seus pensamentos eles são maiores que os nossos. Because I believe that your thoughts is better than ours. E os seus caminhos eles são melhores. And your ways are better. São caminhos que nós nunca imaginaremos para as nossas vidas. It's a way that we will not never imagine for our life. Então peça para Ele. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos e nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, nós queremos entregar a nossa primícia, Senhor, a primícia do nosso dia nas Tuas mãos. E nós queremos, Senhor, que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações e que não seja, Senhor, o pregador falando, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai. Se for preciso, Senhor, abate, Senhor, derruba, humilha, Senhor, o pregador nessa manhã, Senhor. Confronta, Senhor, assim como o Senhor me confrontou essa semana, Senhor Pai. E que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações e que possamos sair daqui transformados e mudados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Para começar, irmãos, Just to start, eu quero falar nessa manhã sobre 3 personagens. I want to talk this morning about 3 persons: Pedro, Peter, Paulo Paul, e Davi. and David. São 3 personagens que viveram coisas diferentes. There are 3 characters that lived different things. Mas se nós olharmos para a história dos 3, But if you look to their history, eles eram homens comuns, assim como nós somos. they were a common man as we are. Mas algo neles chamou a atenção de Deus. But there were things in them that took God's attention. E eu quero, nessa manhã, pedir para você, enquanto eu vou estar ministrando, tentar descobrir o que é isso. But I would like to ask you, while I'm preaching here, try to understand, try to find out what is this. Mas se você não entender, fique tranquilo que no final da mensagem eu vou dizer o que é. But if you don't understand what is a common thing between these guys, I will tell you at the end of the message. Mas isso vai fazer com que você que você continue prestando atenção à palavra. But captain your attention on the word. E que você tente descobrir, por conta desses homens serem pecadores, o que fez que Deus
os escolhesse. and try to find out of the common things between these men. E para começarmos, vamos ler Lucas, capítulo 5. We start to read Luke chapter 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Pode continuar. Até o 11. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Glória a Deus. Essa passagem, ela falou muito comigo. This passage taught to my heart. E se você analisar a história de Pedro, And if you look to Peter, você pode entender que esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. and you will understand that that was the first encounter with Peter and Jesus. E você não está errado se você pensar que neste momento houve transformação. And you're not wrong if you thought that in this moment there were transformation. Mas a Bíblia vai nos dizer que o primeiro encontro de Jesus com Pedro But the Bible will tell us the first encounter with Peter and Jesus foi relatado em João, 1 João capítulo, verso 41. was in 1 John verse 1. E a Bíblia diz então que João estava com os seus discípulos And the Bible says that John was with his disciples quando ele viu Jesus se aproximando. when he saw Jesus coming, E ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. and he said, "This is the Lamb of God that will take away the sin of the world." Então naquele momento a Bíblia diz que Pedro e os demais começaram a seguir Jesus. And on that moment, the Bible says that Peter and the others started to follow Jesus. Mas eles começaram a seguir Jesus por aquilo que eles ouviram, But they start following Jesus by the things that they heard, mas não pela experiência que eles tinham tido com Jesus. but not for the experience that they had with Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus vai então para Simão But the Bible says that Jesus goes to Simon, e ele diz assim: a partir de hoje o seu nome será Cefas, que é Pedro. and he says, "From now on, your name will be Peter." Mas Pedro naquele momento ele não estava entendendo o que estava acontecendo, But Peter didn't get what was happening in that moment, porque ele não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus. because he hasn't had a real encounter with God. E a Bíblia diz então que aqui no versículo que nós lemos em Lucas capítulo 5, And the Bible says in this verse that we just read in Luke chapter 5, que Jesus ele faz o milagre da pesca maravilhosa. that Jesus would make the great miracle for the fishermen. Mas se nós analisarmos, Jesus naquela época ele era um homem famoso. But if we analyze this, Jesus on that time, he was famous. E com certeza Pedro ele tinha a vontade de conhecer quem era aquele homem tão famoso. And for sure, Peter on that time, he has the anxious to know who was this famous man. Então a Bíblia diz que a fama de Jesus ela percorria por todas as cidades da Galileia. And the Bible says that Jesus was well known through the Galilee.
Então a Bíblia diz que ele vai de encontro com Pedro. And the Bible says that Peter goes to encounter Jesus. Mas o primeiro lugar que ele para é na casa da sogra de Pedro. But in the first place that Jesus stops was in the house of mother-in-law of Peter. Que está lá em Lucas capítulo 4, verso 38. That is in Luke chapter 4. E a Bíblia diz então que Jesus, ele opera o milagre na vida da sogra de Pedro. And the Bible says that Jesus operates a miracle in Pedro's mother-in-law. E naquele momento então Jesus, ele começa uma transformação na família de Pedro. And then the Bible says that Jesus started a transformation in Peter's life. Mas Pedro ainda não tinha tido um encontro com Deus. But Peter has had real encounter. Ele estava vivendo experiências que os outros viviam, não experiências próprias. He was living different experience that others would live, not his own experience. Então a Bíblia diz que Jesus, ele começa a pregar para a multidão. So the Bible says Jesus started preaching for the multitude Junto ao lago. beside the lake. Então a Bíblia vai dizer que a multidão o apertava. And the Bible would say that the people would crush him. A ponto dele ter que ir para trás e cada vez mais chegar à beira do lago. And he was getting away from the people, just going close to the lake. Mas então a Bíblia diz que ele vê dois barcos voltando da pesca. And the Bible says that Jesus saw two boats coming from the night out for fishing. E naquele momento então Jesus ele pede para entrar em um dos barcos que é de Simão Pedro. And then Jesus asked to get into the boat of Peter. Então Jesus ele entra e pede para Pedro afastar um pouco. And Jesus got into the boat and asked Peter to go a bit away from the board. Então a Bíblia diz que Jesus ele começa a ensinar o povo. And the Bible says Jesus started teaching the people. Mas a Bíblia também diz que Jesus ele estava de olho com o que estava acontecendo com Pedro. But Bible always says that Jesus was looking what was happening with Peter. Então a Bíblia diz que quando Jesus acaba de ensinar o povo, And the Bible says when Jesus stopped and finished teaching the people there, ele fala para Pedro assim: he says to Peter, vá e lance a rede novamente. go and throw your net again. Então Pedro diz para ele assim: mas mestre, And then Peter says, No. Jesus, nós trabalhamos a noite inteira we worked through the whole night e nós não apanhamos nada. and we didn't catch anything. Mas Jesus fala: vai e lança a rede. But Jesus says, go and throw again your net. E ele: mestre, a gente não pegou nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. And he says, Jesus, we didn't catch anything, but because you were sent, I'm going to throw again the E neste momento eu vou te provar que Pedro, se nós fôssemos Jesus, And in that moment, I'm going to prove you that Peter, if we are Jesus, nós não o escolheríamos como um dos discípulos. we wouldn't choose Peter as one disciple. Porque quando Pedro ele diz, mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Because when Peter says, Master, through your words, I'm going to throw again the net, Ele não estava dizendo assim: eu confio no que o Senhor está dizendo. he's not saying, I believe what you are saying. Ele estava dizendo assim: eu vou, mas eu sou o pescador aqui. He was saying, I'm going to throw the net again, but I'm the fisherman here. E se eu não pegar nenhum peixe, a culpa é sua. And if I don't catch any fish, that's your fault. Porque quem entende, quem tem experiência aqui sou eu. Because who has experience here, it's me. E então, Pedro, naquele momento, ele não conhecia com quem ele estava falando. So Peter, in that moment, he didn't know who he was talking with. Mesmo sabendo que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo, Even knowing that he was the lamb that would take the sin away from the world. mesmo vendo ele curar a sua sogra, Even seeing his healing his mother-in-law. ele não sabia com quem ele estava falando. He didn't know who he was talking about. Mas então ele vai, a Bíblia diz que ele vai e ele lança a rede. But then the Bible says Peter goes and throw the net again. E a Bíblia diz que a quantidade de peixe era tanta And the Bible says the number of fish was enormous.
que ele precisa então chamar os outros barcos para ajudar ele. that he needs to call the other boats to help him with this. Então, quando ele volta com aquela quantidade de peixe, And when he came back with a great number of fish, ele se prostra na presença do Senhor e ele diz: Mestre, afasta-se de mim, he bowed down before the Lord and it says, "Go away from me, porque eu sou pecador. because I am a sinner." O primeiro ponto, quando nós temos uma conversão, quando nós sabemos quem é Jesus, The first point when we got converted, when we know who Jesus is, é quando nós reconhecemos que nós não somos nada perante Ele. and when we recognize that we are nothing before Him, É quando nós reconhecemos que nós somos falho e pecador diante da presença do Senhor. when you know we have a lot of mistakes and we are sinners before the Lord. Mas Deus, Ele está nos ensinando neste momento, But God is teaching us in this não moment, somente isso, not only this, mas Ele também está nos ensinando quantas vezes a gente olha para a situação ao nosso redor but He's also teaching us how many times we look at the situation around us, e a gente pensa que Deus ele não está vendo o que está acontecendo. and we think that God is not seeing what it is happening. Quantas vezes você pensa que Deus ele tem coisas mais importantes para fazer How many times you think that God has more important things to do do que cuidar da sua vida? than look after yourself? Mas a Bíblia diz que Jesus, enquanto ele ensinava o povo, But Jesus said, the Bible says Jesus, while he was teaching the people there, enquanto ele dava o alimento para o povo, while he was feeding them, ele estava vendo o coração de Pedro. he was seeing Peter's heart. Ele estava vendo quão angustiado ele estava. He was seeing how angustious Peter was. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é: Jesus, ele sabe o que está acontecendo na sua vida. And what I want to tell you, Jesus knows what is happening in your life. Jesus, mesmo tendo uma multidão para que ele tenha que alimentar, Jesus, even he had a lot of people to feed, ele também está cuidando de você. he's also looking after you. E o segundo ponto é que se nós fôssemos Jesus, nós não iríamos escolher Pedro. Por quê? And the second point here, if we were Jesus, we wouldn't choose Peter. Porque Pedro, ele, além desse primeiro versículo aqui, que ele não acredita na palavra de Jesus, Because Peter, in these first verses that we read, he didn't believe in the word of Jesus. se nós olharmos a história inteira de Pedro, If you look at how Peter's background, nós veremos que Pedro, ele sempre foi um homem explosivo. we would see that Peter was an angry man. Ele era um homem que duvidava. He was a man that had a lot of doubts. Ele era um homem que não confiava. Was a man with who would not trust. Ele era um homem que ele agia pelas suas próprias forças. He would act by his own power, his own strength. E quando eu disse que essa palavra nessa manhã ela iria nos confrontar, And when I said this word would confront us, é porque primeiro ela me confrontou. it's because first of all that word confronted me. E quando eu olho para Pedro, eu me vejo. And when I look to Peter, I see myself. Quando eu olho para Pedro, eu vejo o quão arrogante eu sou, And when I look to Peter, I see how deep I am, o quão orgulhoso eu sou, how proud I am. como eu faço tudo pelas minhas mãos. When I do a lot of things by my own hand. Quando eu tomo as decisões olhando somente pelos olhos carnais. When I took my decision just looking for my flesh eye. E quando eu não confio naquele que está dizendo para mim, vai e faz. And when I do not trust for the one that's saying to me, go and do it. Mas Jesus, quando ele nos olha, ele não olha para os nossos pecados. But Jesus, when he looks at us, he doesn't look to our sin. E quando Jesus então ele olha para Pedro, ele não está olhando para Pedro pecador. So then when Jesus looked at Peter, he wasn't looking Peter the sinner. E ele sabia que tudo aquilo que Pedro iria fazer mais na frente And he knew what Peter would do in his ahead fazia parte do processo, would be a process. fazia parte do treinamento de Pedro. There would be a training for Peter.
para que ele se tornasse aquele homem que Jesus um dia planejou. Then Peter would become a man that Jesus one day he planned. Mas, com todos os defeitos, todos os pecados de Pedro, But with all the failures and what Peter had, ele tinha algo que atraiu a presença de Deus. he had something that attracted Jesus' attention. E isso nós podemos ver no final desse texto que nós lemos, And this we can see at the end of this book that we read there, quando ele diz: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. when he says, Jesus, go away from me because I am a sinner. Naquele momento, então, ele estava falando para o Senhor: Senhor, On that moment, he was saying to the Lord, Lord, olha, Senhor, eu sou pecador, eu vou pecar contra Ti, look, I am a sinner, I'm gonna sin against you, mas eu sei que o Senhor é o dono de tudo. but I know you are the one that is on everything. Naquele momento, ele estava passando a conhecer quem Jesus era. On that moment, he was going to know who Jesus was. Mas existem alguns fatores que, se nós olharmos para a história de Pedro, But there is few things that if you look into Peter's history, nós vamos pensar que Jesus ele era louco para escolher Pedro. we would think that Jesus was crazy to choose Peter. E o primeiro está em Mateus, capítulo 14, verso 22, não precisa abrir. And the first in Matthew chapter 14, verso 22, não precisa abrir. 14, verse 2. You do not need to open now. Eu não consigo ler todas as histórias, porque senão ia levar muito tempo. I would not be able to read everything here. Mas se você quiser anotar, você pode anotar e depois você lê na sua casa. But if you want to take a note, you can take a note of this and you read on your own there. E nesse texto diz que Jesus, ele estava, após ele despedir a multidão, And this book says Jesus, after he says bye to the multitude, ele diz então que os discípulos já estão no barco indo para o outro lado, he says that the disciples are in the boat and going to the other side, enquanto ele continua orando no monte. while he is still praying on the mountain. Mas a hora já era tarde, But it was late at the night, e quando Jesus então decide ir ao encontro dos discípulos no barco. and Jesus decides to go and meet the guys in the boat. E a Bíblia diz que o vento era contrário sobre aquele barco, And the Bible says the wind was blowing against this boat, e aqueles discípulos já estavam temendo de medo. and those disciples were feared inside the boat. Eles já estavam pensando que eles iam morrer. They were thinking that they would die. Alguns deviam estar orando, clamando ao Senhor, Some of them would be praying, mas Pedro, como ele agia carnalmente, ele devia estar falando: nós vamos morrer. but Peter, as he was on the flesh, he probably was saying, "We're gonna die." E a Bíblia diz então que Jesus ele começa a andar sobre as águas ao encontro dos discípulos. And then the Bible says Jesus started walking through the waters to meet the disciples in the boat. E a Bíblia diz então que Pedro e os discípulos olham para Jesus e dizem: é um fantasma. And then the Bible says that Peter and all the disciples look to Jesus, comment and say, "This is a ghost." E Jesus então diz assim: calma, sou eu, And Jesus says, "Calm down, it's me. não tenham medo. Do not fear." Mas Pedro, duvidando daquele que estava falando com ele novamente, But Peter, in doubt for the one that he was talking with him, ele diz: mestre, se é o Senhor, me chame que eu vou. and Peter said, "Master, if it is you, call me and I go to you." Então a Bíblia diz que Jesus fala: venha. And the Bible says, Jesus called Peter, "Come." Então Pedro ele começa a andar sobre as águas, And Peter started walking through the water, mas ele deixa que as circunstâncias ao seu redor, but he let the circumstance around him. ele deixa com que as coisas que estavam falando ao seu redor He let the things that were talked with around him coloquem medo no seu coração. put fear into his heart. E ele olhando então aqueles ventos, And then he looked into the wind blowing, ele começa a afundar. and then he started sinking. Porque ele ainda não tinha
um relacionamento, uma intimidade com Jesus. Because he didn't have a relationship, intimity with Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a afundar, então Jesus vai e o pega pela mão. And the Bible says that he starts sinking and Jesus come and grab him by his hand. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele assim, homem de pequena fé. And the Bible says Jesus said to Peter, "You man with a little faith." Irmãos, Pedro, ele sempre cometia erros, sempre cometia pecados contra o Senhor. Peter was a sinner. He always sinned against Jesus. Mas Jesus, ele estava vendo algo em Pedro que era importante. But Jesus was seeing something in Peter that was important. E Jesus, naquele mesmo momento ali, ele poderia ter falado para Pedro, tchau Pedro, vai embora. And Jesus, at the same time, he could say to Peter, "Go away, Peter. Go away. Você não está vendo os milagres que eu estou fazendo? You're not looking to the miracles that I'm doing here. Você não está vendo nada do que eu estou fazendo, então pode voltar para sua casa." You are not seeing nothing that what I'm doing. So go back to your home." Mas fazia parte do processo. But there was a part of the process. Porque Jesus, quando ele olha para nós, ele não olha os nossos erros, mesmo sabendo que nós vamos pecar novamente. Because Jesus, when he looks at us, he doesn't look to our sins, even knowing that we're gonna sin again. Ele olha para nós, vendo quem nós poderemos ser se estivermos nele. He looks to us and he sees what we're going to be if we are in him. E outro texto que me chama muita atenção é Lucas capítulo 8, 40. Também eu só vou citar. And another passage that took my attention is Luke 8, chapter 8, versículo 40, você pode anotar. verses 40. Que fala sobre a cura da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. And says the healing of the son of Jair and the woman of the bleeding issue. Naquele momento a Bíblia diz que Jesus ele estava acompanhado pela multidão. And that moment says that Jesus was surrounded by the multitude. Jesus ele era o homem mais famoso daquela época. Jesus was the most famous man by that time. E ainda é hoje. And he's still being today. E então imagine quantas pessoas estavam cercando Jesus. So you could imagine how many people were surrounding Jesus in that time. Mas a Bíblia diz então que a multidão ela se abre. But the Bible says the multitude just opened. E ela para então para Jesus. And then Jesus stopped. Porque Jairo, o chefe da sinagoga, ele vem ao encontro de Jesus. Because Jair, the chief of synagogue, come to Jesus. Então a Bíblia diz que ele se prostra na presença do Senhor. And the Bible says this man bowed down in the presence of the Lord. E ele pede para que Jesus vá na casa dele curar sua filha. And he asked that Jesus goes to his house to heal his daughter. E Jesus então diz para ele, sim, eu vou. And Jesus says to him, "Yes, I will go." Mas algo sobrenatural acontece nesse caminho. But something supernatural happened by that time. A Bíblia diz que quando Jesus está indo, Bible says when Jesus was going, novamente ele para and he stopped again, e ele diz assim, alguém me tocou. and he says, someone touched me. Por quê? Porque havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Why? Because there was a woman that for 12 years she was suffering from a bleeding issue. E então essa mulher, no seu coração, no seu íntimo, So that woman in her heart, ela disse, apenas eu tocar a veste, a orla do seu vestido, and she said, when I touch you, Jesus, eu serei curada. I would be healed. Naquele momento ela estava com medo, By that time she was afraid porque ela era suja, impura, because she was dirty, she was unclean, e ela pensa consigo, se eu só tocar na veste, and she thought, if I only touch him, eu serei curada. I would be healed. E a Bíblia diz então que ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus então ele para. And then Bible says that she touched Jesus, and then he stopped. E Jesus então vira para os discípulos e fala assim, alguém me tocou? And Jesus looked around his disciples and said, somebody touched me.
E Pedro, mais uma vez, ele fala: mestre, o senhor está doido. And Peter, one more time, he said, Jesus, you're going crazy. Você não está vendo que a multidão te aperta? O senhor é famoso. Look how many people is around you. You are famous. Está todo mundo te tocando. Everybody's touching you. E Jesus olha para Pedro e diz assim: você não entendeu. And Jesus looked to Peter and said, you didn't understand. Alguém me tocou diferente. Somebody touched me in a different way. Porque de mim saiu virtude. Because from me it went out virtue. Pedro, você não está entendendo? De mim saiu poder. Peter, you don't understand. From me the strength went out. Ei, naquele momento Jesus estava falando para Pedro assim: olhe com os olhos espirituais. On that moment, Peter was saying, Jesus was saying to Peter, look with the spiritual eyes. Não fique olhando somente aquilo que você pode ver com seus olhos carnais. Do not look in only what you can see with your flesh eye. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. The faith is the thing that you believe what you can't see, but what you will wait for. Então aquela mulher, ela se apresenta ao Senhor porque ela não tinha outra alternativa. So that woman, she presented her before Lord because he had not to do. E ela diz: mestre, foi eu que te toquei e eu fui curado. And she said, Master, I touched you and I was healed. E sabe o que eu aprendo aqui com esse pequeno texto? And know what I learned here with this. Que primeiro, a multidão parou Jesus para Jairo. First of all, the multitude stopped Jesus to see Jairo. Porque ele era um homem famoso, ele era um cara que ele era um chefe da sinagoga. Because he was the chief of synagogue, he was famous man. Mas a diferença é que Jesus parou para a mulher do fluxo de sangue. But the difference is that Jesus stopped for the woman that had bleeding issue. Será que nós estamos encontrando com Jesus quando a igreja para ele para nós? Well, maybe we are encountering Jesus when the church stopped him to us. Ou você tem atraído a presença de Deus para a sua vida e feito ele parar? Or you are pulling his presence and making him stop for you. Será que você tem sido como essa mulher que atraiu a presença de Jesus e fez com que ele parasse a multidão? You may be that woman that stopped Jesus, took his attention. Será que você tem tocado Jesus e dele tem saído o poder? Maybe you are touching Jesus and from him you are getting his power, his strength. E resumindo então a história de Pedro, So just summarize Peter's history here. nós podemos então entender que ele era um homem que ele era despreparado. We can understand that he was a man that wasn't prepared. Ele era um homem que ele não tinha condições de se tornar quem ele seria. He wasn't able to become a man that he became. Mas Jesus, ele sabia que tudo isso fazia parte do processo. But Jesus knew that everything would be part of his process. E para não ficar somente na história de Pedro, vamos olhar para Atos capítulo 8, And just to move it on from Peter, we will look to Acts chapter 8. do verso 1 ao 3. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei por quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Glória a Deus. Nesse texto, nós vemos a história de Paulo. E mais uma vez, se nós pararmos para olhar com os olhos carnais, again, if we stop and look into our flesh eye, se nós fôssemos Jesus, if you were Jesus, nós não teríamos escolhido Paulo. you wouldn't choose Paul. Porque Paulo, ele era perseguidor de cristãos. Because Paul, he was casting out the Christians. Ele era famoso por aquilo que ele fazia pelo seu pecado. He was famous for one thing that he was doing for his sin. Ele era um homem culto, um homem inteligente. He was a wise man, a very intelligent man. Mas ele estava andando pelos caminhos errados. So he was going through the wrong ways. E a Bíblia diz que ele pede então cartas para ir prender mais cristãos. So the Bible says that he asked for a letter to the higher priest to go and arrest more Christians. Porque ele estava enfurecido com aquilo que eles estavam pregando, anunciando. Because he had fury in his eyes, he was casting out the Christians. Mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. But he has had an encounter with God. Ele pensava que ele estava fazendo certo, mas na verdade ele estava fazendo errado. He thought that he was doing right, but actually he was doing wrong. E quando então ele está a caminho de Damasco, So when he was on the way to Damascus, ele tem um encontro com Jesus, he had an encounter with Jesus. que muda e transforma a sua vida. What changed and transformed his life. Mas se nós olharmos para Ananias também ele diz: And if you look to Ananias also says, Senhor, esse homem ele é perseguidor de cristãos. Jesus, this man, he persecuted Christians. Em outras palavras, Ananias estava dizendo: Senhor, olha os pecados dele. In other words, Ananias was saying, Jesus, look to his sins. Olha o que ele tem feito para a sua igreja, para o seu povo. Look what he's doing against your church, against your people. E é assim que o mundo olha para nós. O mundo olha para nós pelos nossos pecados. And that's how the world look to us. The world look to us against our sins. O mundo ele olha para nós pelos nossos títulos, The world look to us because we have titles, pela nossa fama, because we are famous, por aquilo que nós temos e não aquilo que nós somos. because just looking to what we have, not because what we are. E o Senhor ele não precisava falar nada para Ananias naquele momento. And the Lord didn't need to say any word to Ananias by that time. Mas ele ainda fala para confortar o seu servo. Ele diz: Eis que ele é um instrumento precioso para mim. But Jesus says to confront his servant
He is the good instrument in my hand. Aonde o mundo vê o pecado, aonde o mundo vê a nossa sujeira, Where the world seen our sins, our dirty things, Deus ele olha para nós como um instrumento. God looked to us as an instrument. Então ele diz para Ananias: vai, porque ele vai entender a importância de sofrer pelo meu nome. And he says to Ananias, go and explain here because you understand how important be on my name. Então Ananias vai e Paulo começa então ali a anunciar a palavra do Senhor. So Ananias goes to Paul and starts to announce the word of God. E a Bíblia diz que Paulo, se você ler toda a história dele descrita em Atos, And the Bible says if you go and read Paul's life through Acts book, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele anunciava o seu testemunho. the Bible says wherever he goes, he would testimony his own testimony. Mas a Bíblia diz que ele começou a ser perseguido. And the Bible says that he started being persecuted as well. Perceba que quando você pede perdão, quando você renuncia aos seus pecados, When we start, sorry, I lost my word. quando você renuncia aos seus pecados, When you surrender your sins, o mundo ele começa a te acusar the world start accusing you por aquilo que você é. by what you are. Imagine se você fosse um drogado, Imagine if you were addicted man. você vai começar a pregar e dar o seu testemunho. You will start preaching and give your testimony. As pessoas elas não vão dar valor porque você era um drogado. The people will not give attention because you are addicted. Mas But Paulo, ele tinha o Senhor no controle de tudo. Paul, he had the Lord controlling everything. E quando Jesus ele está no controle, nós não temos que temer. And when Jesus is on the control, we don't have to fear. Quando você atrai a presença do Senhor para a sua vida, When you bring the attention of the Lord to your life, ele não olha para aquilo que você é, He will not look for what you are, mas ele olha para aquilo que você vai ser para a glória dele. but He looks for what you're going to be for His glory. Um instrumento para a glória de Deus. An instrument for His glory. E como eu disse, Paulo ele tinha algo que chamou a atenção de Deus. E se você ainda não entendeu, And as I said, Paul, he had a thing that took the attention of the God. nesse último exemplo você vai entender que é sobre a história de Davi. In this last example, you're going to understand about that is about David. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 4 ao 13. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus.
Primeiro Pedro, ele era um homem simples, First Peter was a simple man. ele era pescador, He was a fisherman. não tinha muita importância na sociedade. He wasn't a famous man. Por mais que a sua profissão naquela época era uma profissão importante, Even his job by that time was an important job. ele era um homem comum, He was a common man, pecador assim como nós. sinner as us. Mas ele chamou a presença de Deus, ele atraiu Jesus para a vida dele. But he attracted the presence of Lord. He attracted Jesus to his life, E assim também aconteceu com Paulo. and that happened the same with Paul. Paulo já era um pouco diferente, ele era famoso, Paul was a bit different. He was famous. ele era um homem culto, He was a wise man. ele era um homem com títulos, He had titles, mas ele também era reconhecido pelo seu pecado. but he were also known by his own sin. Mas ele também atraiu a presença de Jesus para ele. But he also attracted Jesus' presence to his life. E o último, Davi, And the last one, David. a Bíblia diz que ele era um esquecido, The Bible says that he was the forgotten one, que o seu pai tinha deixado ele de lado. that his father let him away. Se a sua família tinha o excluído, If his family excluded him, quando o profeta estava na sua casa, while the prophet was in his house, imagina como a sociedade, o povo daquela época via para Davi, olhava para Davi. and trying to imagine how the people by this time would look to David. Mas ele também tinha algo que atraiu a presença de Deus. But he also had something that attracted the presence of the Lord. E a Bíblia diz que o profeta, no primeiro filho que entra, And the Bible says that the prophet, the first son that got in, ele fala, certamente vai ser esse que o Senhor vai escolher. the prophet says, certainly this is the one that God will choose. Porque provavelmente ele era um homem grande, um homem alto. Probably because he was a great stature. Nos olhos humanos, seria um grande rei. Looking into the flesh eyes, he would be a great king. Mas Deus então fala para o profeta, But God says to the prophet, ei, eu não olho como o homem olha. hey, I'm not looking as a man would look. Eu não olho a aparência, I don't look to the stature. eu não olho os títulos, I don't look to the titles. eu não olho a faculdade, I don't look for your college. eu não olho para aquilo que você é reconhecido, I don't look for what you are well known. eu não olho pelo dinheiro que você tem, a casa que você I tem, don't look for the money that you have. I don't look for your house. eu não olho se você é negro ou branco, I don't look if you are black and white or white, alto ou baixo, tall or small. eu não olho para aquilo que vocês homens olham, I don't look for what you men would look. se ele se veste bem ou não, If he dressed well or not, se ele é forte ou fraco, if he's strong or weak. mas eu olho para o coração. But I look to the heart. O que atraiu a presença de Deus na vida desses homens foi o coração. What attracted the presence of the Lord in these lives was their heart. O que atraiu a presença de Deus foi que o coração desses homens estavam voltados para Deus. What attracted God was because their hearts was towards God. Não interessa, não importa para Deus se você está aqui todos os cultos, Doesn't matter if you are here every service, se o seu coração está lá fora. if your heart is outside. Não interessa se você toca bem, se você canta bem ou ministra bem. Doesn't matter if you play well, if you do a good preacher. Não interessa se você prega bem, Doesn't matter if you preach well here, mas se o seu coração está lá fora. but if your heart is outside. Não interessa se você tem faculdades, Doesn't matter if you have college, se você tem dinheiro ou não. if you have money or not. Interessa se o seu coração está disposto a ser usado por Deus. What interests God is if your heart is being used by Him. O que atraiu Deus para esses homens foi o coração. What attracted God for those men was the heart. Quando Deus ele olha para o homem, When God looked to the man, ele não olha os nossos pecados, os nossos erros, He don't look for our sin, our mistakes. mas ele olha aquilo que nós seremos na sua presença. He looks for what we're going to be in His presence. Quando Jesus ele olhava para Pedro, When Jesus looked to Peter, ele não olhava Pedro pescador e pecador. He wouldn't look Peter, the sinner, the fisherman,
Mas ele olhava Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. But he was looking at Peter of the Acts for the Apostle chapter 2. Ele olhava para aquele homem como pregador da sua palavra. He was looking to Peter as a preacher of his word. Por mais que eu tenho certeza que naquela época muitos diziam para Jesus, I'm pretty sure by that time lots of people would say to Jesus, esse homem ele não é competente para o seu ministério, Senhor. he is not able to help you in your minister, God. Falava para Jesus, Senhor, ele é explosivo. They would say to Jesus, he is an angry man. Quando os soldados vêm capturar então Jesus, ele corta a orelha de Jesus, do soldado. When the soldiers was coming to take Jesus away, he would cut one of the ears of the soldiers. E se fosse de nós, Jesus, And if we were Jesus at that time, nós teríamos arrancado a orelha de Pedro e colado na orelha do soldado. we would take away the ears, Peter ears, and put in the soldiers. Para Pedro aprender que não é pelas mãos, pela força dos homens que deve ser feito. Then Peter would understand that's not by his own strength that things will be have to be done. Mas tudo isso fazia parte do processo. But everything was part of the process. Tudo isso fazia parte da preparação de Pedro com Jesus. Everything was happening to prepare Peter to Jesus. Então Pedro, ele passa a ser um homem despreparado And Peter started being an unprepared man para ser um homem capacitado a levar a palavra de Deus. to be an able man to bring the word of God. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 40, And the Bible will say in Acts chapter 2 verses 40, que no dia de Pentecostes, on the Pentecost day, o Espírito Santo ele vem sobre todo aquele povo que estava sentado, the Holy Spirit will come for all those people that were sitting down e ele there, enche aquele povo de tal forma and they would fulfill these people, que é repartido sobre eles línguas como de fogo, that they would speak in tongues as in fire, e eles começam a falar cada um em suas próprias línguas. and they start talking in their own language. Então os estudiosos daquela época, vendo aquilo, And though the guys that would study by that time, they were looking to this, os mestres da lei, the masters of the law, eles começam a questionar que aquele povo ele estava embriagado. they would question themselves, saying those people were drunk. E a Bíblia diz que Pedro então ele se levanta And then the Bible says Peter arise, e ele começa a citar versículos da Bíblia. and he started saying verse on the Bible. Aquele homem que não tinha conhecimento passa a citar versículos sobre Deus. This unprepared man that has no knowledge, that didn't have the knowledge, he starts saying verse on the Bible. Ele começa a testemunhar aquilo que Jesus fez nessa terra. He was testimony what Jesus had done on this world. E a Bíblia diz que naquele dia teve um acréscimo de 3.000 pessoas. And the Bible says on that day they had 3,000 people turned to God. Aquele homem que o mundo excluiu, que o mundo disse que não era capaz, This man that the world would exclude, would say that he's not able. Jesus olhou para ele e viu o homem de Atos. Jesus looked at him and saw a man of Acts. Sabe qual que é a diferença de Pedro para Judas? You know the difference between Peter and Judah? Nenhuma. Ambos eram discípulos, None. They both were disciples. ambos andavam com Jesus, They both walked with Jesus. ambos dormiam e acordavam com Jesus, They both were sleeping and waking up with Jesus. ambos aprendiam diretamente do Mestre Both learned through the Jesus, e ambos negaram a Jesus. and both neglected Jesus. Mas a Bíblia diz que somente um tinha o coração aberto para Deus. But the Bible says only one had an open heart. Somente um, quando ele se prostrou na presença de Deus, ele disse: afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Only one that when he was in the presence of the Lord, he said, "Go away, Lord, because I am a sinner." Quando nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro diante de Deus, When we recognize our sin before God, Deus ele nos perdoa, God forgive us, e o perdão de Deus ele é completo, and His forgiveness is
completed. Porque Ele não só apaga pecados, Because we'll not just clean our sin, mas Ele nos faz um coração quebrantado. but He would make us a broken heart. E um coração quebrantado é um coração cheio da presença de Deus. And a broken heart is a heart with the full presence of the Lord. Judas, ele andou com amor e não aprendeu a amar. Judas, he walked with love, but he didn't learn how to love. Judas, ele andou com o pão da vida e morreu de fome. Judas, he walked with the bread of life, but he died with a hungry. Ele andou na verdade, He walked with the truth, mas ele não conheceu a verdade. but he didn't know the truth. Ele andava com o mestre, He walked with the master, mas ele não conhecia a soberania do mestre. but he didn't know the power for the Ele master. andava com o próprio Deus, He walked with God, mas ele não reconheceu que para os seus pecados havia perdão. but he didn't recognize for his sin there were forgiven. Já Pedro, sendo pecador e falho, But Peter, he was a sinner man. mesmo negando Jesus, He denied Jesus. Jesus tinha um propósito na vida dele. Jesus had a purpose in his life. Irmãos, não adianta estarmos aqui se o nosso coração está lá fora. Brothers, doesn't matter if you are here, but your heart is outside. Não importa o seu pecado para Deus. Doesn't matter your sin to God. Quando Jesus ele está olhando para nós, ele olha para nós como advogado. When Jesus looked at us, he looked at us as a lawyer. Ele também é juiz, mas ele vai voltar como juiz. He's also a judge, but he will come back as a judge. Hoje ele é o nosso advogado. Today he's our E quem acusa lawyer. os nossos pecados é o diabo. And the one that blames us for our sin is the devil. Jesus ele olha para nós e ele fala assim, filho, Jesus looked at us and he says, child, não importa o seu pecado, doesn't matter your sin, não importa os seus erros, doesn't matter your mistakes, eu te amo assim como você. I love the way that you are. E na minha presença você será transformado. And in my presence you will be transformed. Porque eu sei o que é melhor para você. Because I know what is best for you. Então que nessa manhã você possa sair com a certeza So then this morning you can have the assurance que o seu coração ele está voltado e atraindo a presença de Deus. that your heart is turned to the presence of the Lord. Assim como esses homens que viveram experiências distintas, As those men that they have a distinct experience, mas que Deus deixou claro que Ele olha para o nosso coração. but that you can understand from this passage that God looks to our heart. Que você possa ter certeza que você está parando Jesus. That you may be sure that you are stopping Jesus Pelas suas orações ou pelo seu choro. by your prayer or by your cry, E não pelo que as pessoas estão parando Jesus para você. and not because the people are stopping Jesus for you. Sabe, muitas vezes a gente pede para os irmãos orar por nós. Many times we ask for our brothers to pray for us, E não está errado, porque nós devemos viver em comunhão. and it's not wrong because we live in a fellowship way. Mas quando nós pedimos para o irmão orar por nós, But when we ask to our brother to pray for us, nós deixamos a responsabilidade dos nossos problemas we take away the responsibility from our problems na mão dos nossos irmãos. and on the hands of our brothers. E, irmãos, o que Deus quer não é que o seu irmão ore por você, Brothers, what God wants is not that your brother pray for you, mas Ele quer que você dobre o seu joelho but He wants you to bow down on your knees e busque a presença do Pai. and seek for His presence. Então, nesse momento, nós vamos cear. On this, Quero now we will have the break of bread. convidar já os irmãos da ceia. So we invite you to organize this here. Enquanto os irmãos se preparam, eu quero que você feche os seus olhos. While the brothers were organizing there, close your eyes Eu quero que você medite and aonde just está o seu coração. meditate. Where is your heart? Aonde está o seu coração? Where is your heart? E que você possa então analisar você mesmo. Then you can analyze yourself, Porque a Bíblia diz para o homem analisar a si mesmo, because the Bible says to analyze yourself. e então beber desse cálice Then you can drink from this chalice e comer desse pão. and eat from this bread. Então que você possa realmente fechar os seus olhos enquanto os irmãos
já estarão entregando a ceia. Then close your eyes where the brothers will distribute the supper, E que você possa conversar com Deus, and then you can talk with God, falando para Ele: Pai, meu coração está aqui. saying, God, my heart is here. Aleluia.